ADSA, um ministério com 90 anos de história. Um ministério edificado pela fé, sustentado pela oração e construído pelo sacrifício de um povo que sempre colocou o reino de Deus em primeiro lugar. Nota de repúdio ao pronunciamento do senhor Leandro dos Santos. Prezados irmãos, meu nome é Davi. E o meu nome é Edson. Imagine chegar à sua igreja e descobrir que ela foi fechada. Imagine saber que decisões importantes que afetam sua fé e o nosso ministério foram tomados sem você saber. Parece um pesadelo, né? Mas é exatamente o que está acontecendo na Assembleia de Deus, Ministério em Santo André. Devido às informações inverídicas pronunciadas pelo senhor Leandro dos Santos, traremos a vocês em vídeo a nota de repúdio emitida pelo Ministério. Os pastores do Ministério em Santo André, composto por 70 obreiros, entre jubilados e pastores ativos, juntamente com mais de 3.500 membros que, por meio de abaixo-assinado, demonstraram discordância em relação à alteração estatutária realizada em 1/7/2023. Por conter informações inverídicas, manifestamos nosso total repúdio ao pronunciamento do senhor Leandro dos Santos, pelos motivos que serão abordados abaixo. Sobre as declarações do senhor Leandro dos Santos, sobre a fala, abre aspas, púlpito não é lugar para autodefesa, seja pessoal ou de teste. Partindo desse princípio, e entendendo que o púlpito não é lugar para exposição de questículas ofensas, defesas ou brigas, não me pronunciei até agora. É alegado haver problema com o documento constitutivo da igreja, pela forma alegada da sua aprovação. O foro adequado para a apuração do alegado é o Poder Judiciário. A disseminação de inverdades ao meu respeito, pastor da igreja, é diária, contumaz e abusiva, pelo que, em todas as tentativas de me fazer ouvir, foram abafadas ou distorcidas, visto que o grupo dissidente já fizera juízo de valor sobre o assunto. Entretanto, se insistem na tese, deveriam ter buscado de forma pacífica ou ter acionado o judiciário, mas jamais teriam feito da forma que eu fizeram e vem fazendo. O Poder Judiciário, uma vez acionado, poderá dizer se as pessoas que assinaram o referido documento, confirmando-o posteriormente, após 6 meses, têm ou não razão em suas alegações. Fecha aspas. Concordamos com essa perspectiva, mas é importante destacarmos alguns pontos da fala do senhor Leandro. Primeiro ponto, o senhor Leandro se utiliza da palavra questiúnculas, pouco conhecida, mas que tem seu significado de questões pequenas, de pouco valor, questões sem importância. Questão pequena e de pouco valor, como podem notar, o próprio senhor Leandro desdenha da atual situação que está ocorrendo em nosso ministério, que possui 91 anos de história, reputando como uma questão de pouco valor e sem importância, mesmo havendo um enorme desgaste emocional em toda a membresia, que soma hoje cerca de 5.000 fiéis, como também um forte impacto na saúde financeira da igreja. Segundo ponto, o senhor Leandro diz que o local adequado para a apuração da ilegitimidade do estatuto é do Poder Judiciário. Porém, não há transparência em sua fala. Isso porque, em momento algum, ele que se diz pastor da igreja, explica a ela os seguintes pontos. Como se deu todo o curso da alteração do estatuto. Segundo, não explica sobre a ausência da Assembleia Geral que votou para a alteração do estatuto. Terceiro, muito menos explica a existência de uma lista de presença assinada por 56 irmãos, inclusive eu estou nessa lista, que atestam veementemente, por meio de declaração assinada para todos os fins de direito, que no citado dia não houve qualquer menção de alteração do estatuto social. Terceiro ponto, o senhor Leandro também não explica em suas declarações qual é a diferença entre um culto de Santa Ceia e uma Assembleia Geral, o que são atos inconfundíveis. Não se pode considerar que a Assembleia Geral ocorreu no mesmo dia do culto da Santa Ceia, com início às 21 pelas seguintes razões. O culto de Santa Ceia, do dia 1/7/2023, se encerrou por volta das 21h18. E às 21h12, o pastor Chiquinho pede oração para o pastor Silas, informando que ele não estava presente naquele culto porque estava se recuperando de um tratamento oncológico. Eu quero também pedir para a igreja, hoje os irmãos sentiram a falta do nosso pastor, a ausência dele hoje. Ele continua fazendo o seu tratamento, mas ele se sentiu um pouco debilitado e pediu que nós estivéssemos aqui, juntamente com os demais pastores, ministrando esta ceia juntamente com vocês. E nós vamos continuar orando para que ele possa, dentro de em breve, estar aqui juntamente conosco. E se ele amanhecer melhor, amanhã possivelmente estará aqui no culto à noite. Então, vamos continuar orando pelo nosso pastor. A Assembleia Geral, legalmente, é um ato que deve ocorrer isoladamente, não em concomitância com o culto. Quarto ponto. O senhor Leandro diz que o púlpito não é lugar para confusões, mas não reflete e também se contradiz com os seus próprios atos, uma vez que permanece sustentando inverdades ao passo que mantém a sua posse ilegítima como pastor presidente, e ainda por cima, de forma unilateral, usando o púlpito para exercer algo ilegítimo. Quinto ponto, ficam duas perguntas para reflexão. Se o púlpito não é lugar para exposições de brigas, uma santa ceia seria o ato correto para se validar a alteração de um estatuto?
púlpito seria lugar para sustentar uma presidência ilegítima, ou seja, uma mentira. Sexto ponto, ressaltamos que, assim como o púlpito não é um lugar para exposições, as redes sociais e sites sensacionalistas também não são espaços adequados para tratar de questões internas da igreja e do ministério. Diante disso, esse ministério de obreiros e membros aqui representados continuam a afirmar que o caminho adequado é a convocação de uma reunião extraordinária para tratar do assunto. Não concordamos que sejam tratados de forma unilateral com o templo sede fechado, em redes sociais, como tendo sido feito pelo Sr. Leandro, com textos redigidos por advogado e sem direito à resposta das partes envolvidas, o que é uma atitude desrespeitosa com os membros e pastores deste ministério. Esses atos unilaterais só demonstram que ele não tem argumentos factuais que sustente as suas próprias afirmações sobre o motivo pela qual não foi feita imediata eleição. Falas do Sr. Leandro. Abre aspas. O atual estatuto aprovado em 2023, sem que eu, o atual pastor da igreja, tivesse qualquer participação na sua feitura ou aprovação, impede a eleição. Entretanto, em uma conversa em janeiro de 2025, junto ao colegiado existente à época, foi proposta uma reforma do estatuto nesse ponto, além de outros, para que fosse permitida a eleição. Naquele momento, foi acordado que, depois dessa reforma, a eleição seria convocada para a primeira semana de abril, em 4 de abril de 2025. Ocorre que, logo após o falecimento do pastor Silas Josué de Oliveira, eu e minha família começamos a sofrer pressão, injúrias, acusações e calúnias de forma acirrada. Ressalto que toda essa situação se iniciou no púlpito da igreja, local esse onde repudiamos, pois o púlpito não tem e não pode ter essa finalidade. Desde então, expandiu-se para as redes sociais dias terríveis sobre ameaças físicas e verbais, o que tem causado muita dor e sofrimento a mim, minha esposa e meus filhos. Diante disso, ao buscarmos a Deus em oração, recebemos direção clara de que homens inescrupulosos poderiam causar danos. Porém, a igreja, que é de Deus, não pode mais sofrer prejuízos por conta de manifestações injuriosas e incitação ao ódio. Como já dito, em reunião ocorrida dia 2/1 de 2025, com o antigo colegiado do Ministério, ao elaborar o acordo de pacificação dos ânimos, foi proposto, como já dissemos, a reforma do Estatuto nos pontos mais salientes, dentre os questionamentos, os quais são que eu, o atual pastor da igreja, abdicasse da minha função, já em exercício, reformasse os pontos do Estatuto, inclusive sobre os valores da espórtula, e por outro lado, as manifestações seriam cessadas. Fecha aspas. Primeiro ponto. O Sr. Leandro diz que o atual Estatuto de 2023 foi aprovado sem sua participação. Mais uma mentira, pois o nome dele, juntamente com o de sua esposa, do advogado Bruno, constam na ata da Assembleia Geral Extraordinária do dia 1º/7 de 2023, que eles utilizam para sustentar e validar o Estatuto de 2023. Segundo ponto. O Sr. Leandro afirma que, a partir de janeiro de 2025, iniciaram-se conversas com o colegiado da igreja sobre um possível acordo para a reforma de alguns pontos do Estatuto, incluindo o retorno da disposição referente à eleição presidencial, a ser realizada por meio da Assembleia Geral. Essa afirmação é inverídica, pois, em primeiro lugar, nunca houve um acordo com o Sr. Leandro para a reforma estatutária, mas sim para a anulação do referido documento, em razão das irregularidades associadas ao processo que culminou no Estatuto de 2023. Tais irregularidades incluem não realização da Assembleia Geral com a participação da membresia do Ministério de Santo André. Observação, não era a diretoria que votava sobre a alteração, mas sim a igreja, por ser ela soberana. Ponto B. A lista de presença utilizada para comprovar ou fundamentar que houve a Assembleia Extraordinária é irregular, pois se trata de uma lista de presença referente a outro evento, que não possui qualquer relação com a Assembleia Geral para se tratar do determinado assunto, como no caso de alteração estatutária. Terceiro ponto. A suposta reunião extraordinária de 1/7 de 2023 teria validado a alteração estatutária nunca aconteceu. Os pastores e membros presentes confirmam que, naquela data, ocorreu apenas o culto de ceia. Além disso, o então pastor-presidente, pastor Silas Josué de Oliveira, estava em recuperação médica e sequer compareceu à igreja, conforme relato público do pastor Chiquinho. Vale lembrar que nesse dia o culto de Santa Ceia se encerrou aproximadamente às 21h18 e às 21h12 o pastor Chiquinho pede oração para o pastor Silas, informando que ele não estava presente naquele culto porque se encontrava em recuperação do tratamento oncológico. Quarto ponto. Segundo o Sr. Leandro, não se tratava de anulação do Estatuto, mas da reforma do Estatuto em 2 pontos específicos e se permitisse a eleição. Quais são esses 2 pontos que não foram falados? Por quais motivos, em sua declaração, o Sr. Leandro não abriu a igreja? Quais eram os 2 pontos que ele estava exigindo para que houvesse eleição? Qual é o medo do Sr. Leandro em seguir com a anulação do Estatuto?
Observação: juridicamente, a anulação de um estatuto social ocorre quando há vícios no processo de sua formação. No caso do Ministério de Santo André, o ato do senhor Leandro em aceitar a anulação do estatuto equivaleria a reconhecer a existência de fraude documental, evidenciada pela utilização indevida de lista de presença que foi empregada de forma fraudulenta para justificar a realização de uma Assembleia Geral supostamente com a participação de toda ou parte da Igreja, a qual teria aprovado a alteração do estatuto, resultando na vigência do documento de 2023. Esses são os motivos pelos quais o senhor Leandro não é claro e transparente ao não falar quais eram os 2 pontos que ele estava exigindo. Ou seja, a intenção do senhor Leandro era de que o colegiado seguisse sustentando a mentira de que não houve fraude para a formação do estatuto de 2023. Agora, sobre o motivo pelo qual o senhor Leandro Santos não negociou imediatamente. Falas do senhor Leandro. Abre aspas. Infelizmente, durante e após o velório do pastor Silas Josué de Oliveira, ainda em luto, emocionalmente abalado, as pressões tiveram início. Um dos pastores me enviou mensagem e, em resposta, pedi alguns dias devido ao luto, pois naquele momento a minha família precisava ser acolhida em seu momento de dor. E assim que tivesse condição de respirar com maior tranquilidade, convocaria uma reunião para a discussão dos que me pressionavam naquele momento. Como se vê, o luto da minha família sequer foi respeitado pelas pessoas que me pressionavam por uma reunião imediata, segundo o querer e interesse deles, e, lamentavelmente, não respeitaram o momento de fragilidade da minha família diante ao luto. 6 dias depois do sepultamento do pastor Silas José de Oliveira, em um culto de domingo, me impediram de continuar o culto com um ato de pura maldade, não respeitando a igreja, os presentes, eu e minha família, violando assim o culto. Tal atitude configura crime conforme o Código Penal Brasileiro, artigo 208. Escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso, pena, detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Fecha aspas. Primeiro ponto. O senhor Leandro diz que no dia do velório de seu sogro, faltaram com respeito com ele e com sua família. Porém, o senhor Leandro não esclarece em seu depoimento o documento que ele e sua esposa e o advogado Bruno elaboraram na noite em que o saudoso pastor Silas estava sendo velado. Em outras palavras, o senhor Leandro afirma que ele e sua família não foram respeitados durante o velório do pastor Silas. No entanto, eles próprios se reuniram praticamente em uma sala atrás do caixão e elaboraram o documento de posse presidencial, no qual constava a assinatura do advogado, o senhor Bruno. De forma imprópria, este último assinou o referido documento no lugar do segundo vice-presidente, evidenciando a irregularidade do ato. Questiona-se, será que realmente foi a igreja e os pastores que faltaram com respeito com a família e para com a memória do pastor Silas? Segundo ponto, o senhor Leandro falaciosamente menciona em sua declaração que houve violação ao artigo 208 do Código Penal, por terem ocorrido violações ao ambiente de culto, com manifestações contrárias à sua presidência. Porém, o senhor Leandro, que não é advogado e muito menos juiz de direito, apto a fazer a aplicação do artigo 208 do Código Penal, não apresentou provas desses alegados atos de impedimentos de culto e maldade, muito menos vandalismo. São apenas falácias. Até porque vale rememorar que em todas as oportunidades de manifestações pacíficas no templo sede estavam presentes policiais militares, a paisana e a Guarda Civil Metropolitana, que, analisando todos os atos, nada fizeram, justamente porque nunca ocorreram os alegados atos de vandalismo e impedimento ao culto. Inclusive, as manifestações estavam tão pacíficas que a Guarda Civil Metropolitana até mesmo foi embora do local. Vale lembrar que as autoridades policiais poderiam, na ocorrência de ato ilícito penal, ter dado voz de prisão às pessoas que realmente estivessem impedindo o senhor Leandro e a sua família de cultuarem, ou praticando atos de vandalismo, o que nunca ocorreu nessas ocasiões de manifestações pacíficas. Logo, esses não são motivos plausíveis para que o senhor Leandro se excusasse de dar continuidade com sua palavra, ou seja, em manter a eleição que estava programado para o dia 4/4 de 2025, muito menos para sustentar o fechamento do templo sede, de serem homens inescrupulosos. Para agravar a situação, o senhor Leandro veio a público com declarações desrespeitosas e mentirosas, acusando os pastores experientes e dedicados de serem homens inescrupulosos. Agora, esclarecimento de forma geral pelo Ministério de Pastores do Ministério de Santo André sobre o repúdio às respostas do senhor Leandro. Falas do senhor Leandro. Abre aspas. O documento é legítimo, legal e sabido pelos que se opõem agora. Se alguém alega existir fraude, que busque o judiciário e o prove.
Fecha aspas. Houve omissão de informações da diretoria? Abre aspas. Não. A diretoria conhecia o total teor do estatuto e tiveram acesso à íntegra do documento e o assinaram. E o ratificaram 6 meses depois. Fecha aspas. O pastor Silas Josué de Oliveira levou ao conhecimento da igreja? Abre aspas. Decisões de âmbito administrativo sempre foram tomadas e decididas pelo presidente da igreja juntamente com a diretoria. Logo, todos da antiga diretoria tinham acesso à íntegra dos documentos para que analisassem posteriormente seguissem com a melhor decisão. Porém, como de costume, no último culto de Santa Ceia do ano, o pastor presidente apresentava as atualizações administrativas para o próximo ano e a nova diretoria, que, neste caso, foi anunciada no dia 2 de dezembro de 2023. Primeiro ponto. Fraude documental. O pastor Oséias Paulo da Silva, segundo vice-presidente, que teria lavrado a ata da reunião, desmentiu publicamente essa informação, ressaltando que o pastor Oséias, com mais de 40 anos de serviços prestados à igreja, sempre foi uma figura de confiança do ministério e da família do pastor Silas. Segundo ponto, violação estatutária. O artigo 26 do Estatuto, registrado e vigente desde 2010, estabelece que somente poderá ser reformado no seu todo ou em parte, mediante a indicação do pastor presidente, juntamente com o ministério da igreja e com a aprovação de 2/3 dos membros em comunhão. A suposta reforma ou alteração do Estatuto aparentemente foi realizada, com a participação de apenas 56 pessoas, conforme indicado na lista de presença anexada e mencionada Assembleia Geral Extraordinária realizada em 1/7 de 2023. Terceiro ponto, a prova mais contundente de que a Assembleia Geral Extraordinária não ocorreu é o fato de que as pessoas que constam na lista de presença atestam de forma veemente que no citado dia 1/7 de 2023 não houve qualquer reunião extraordinária para tratar da alteração estatutária, conforme declaração de punho de 39 pessoas dessa lista. A lista de presença apresentada foi fraudulenta e simulada, utilizando assinaturas de 56 pessoas de outro evento realizado em data distinta para fins diferentes. Entre as pessoas que atestam não terem participado de qualquer reunião extraordinária no dia 1/7 de 2023, já há 5 boletins de ocorrência, comunicando falsidade ideológica e eventual estelionato. Agora, sobre as reuniões que foram realizadas com o senhor Leandro. Após muita insistência por parte da diretoria e pastores, o senhor Leandro finalmente aceitou participar de uma reunião no dia 2 de janeiro de 2025. Estiveram presentes os pastores Bittencourt, do Ministério de Utinga, e o pastor Deiró de Andrade, do Ministério de São Mateus. E ressalta-se, não são membros e nem pastores do Ministério de Santo André. E participaram como convidados do senhor Leandro. Durante toda a reunião, ambos os pastores Bittencourt e Deiró tentaram induzir os presentes pastores do Ministério de Santo André a aceitar o Estatuto de 1/7 de 2023, ou seja, a presidência do senhor Leandro, o que foi rejeitado por unanimidade dos pastores presentes. Para resolver a situação da igreja, foi sugerido que o senhor Leandro anulasse o Estatuto de 2023 e reformasse o Estatuto anterior, que previa uma eleição para a presidência em caso de vacância ou morte do pastor presidente. Nesse cenário, o senhor Leandro poderia participar da eleição de forma democrática. Inicialmente, ele concordou com esta proposta, mas pediu que a eleição ocorresse apenas em 4 de abril de 2025, ou seja, 3 meses depois. Nova reunião aconteceu no dia 4/1 de 2025, a fim de formalizar junto à igreja o entendimento a que chegaram, inclusive com a concordância do senhor Leandro dos Santos. Devido a essa concordância, o pastor Oswaldo realizou a leitura de um documento que foi escrito pelo próprio senhor Leandro e posteriormente ratificado por ele, ao dizer que tudo isso estava sendo feito por amor à obra de Deus. Cabe esclarecer que no culto de domingo, ocorrido no dia seguinte à Santa Ceia, em que a carta foi lida, o pastor Oswaldo realizou novamente a leitura do comunicado referente ao que havia sido acordado na reunião do dia 4 de janeiro de 2025. Embora o texto lido não fosse o documento escrito pelo senhor Leandro, o conteúdo foi mantido, destacando-se a anulação do estatuto que foi confirmado pelo amém da igreja. Não obstante o aceite da igreja com a anulação do estatuto, que ocorreu até mesmo com a concordância do senhor Leandro, ele resolveu no dia seguinte voltar atrás da sua palavra, que foi confirmada perante a igreja no culto de Santa Ceia. Isso porque, no dia seguinte, o senhor Leandro informou aos pastores que só daria seguimento à eleição se o estatuto não fosse anulado, mas
mas sim revogado. Na sequência, foi realizado nova reunião no dia 7 de janeiro de 2025, com a presença dos pastores jubilados. Durante essa reunião, o senhor Leandro reiterou sua decisão e afirmou que não anularia mais o estatuto, propondo apenas sua revogação. Essa proposta foi rejeitada unanimemente pelos pastores presentes, inclusive pelos jubilados, pois sua aceitação significaria validar um documento fraudulento. É importante destacar que, reiteradamente, foi declarado que a reunião de aprovação do Estatuto de 2023 nunca aconteceu. O senhor Leandro, então, pediu um prazo de mais 3 dias para dar uma nova resposta. Porém, ao término do prazo, ele comunicou que havia conversado com sua família e decidiu não anular o Estatuto e não realizar a eleição no dia 4 de abril de 2025. Mais uma vez, ele voltou atrás de sua palavra, gerando grande insatisfação entre os pastores e a diretoria. Para agravar a situação, o senhor Leandro veio a público com declarações desrespeitosas e mentirosas, acusando os pastores experientes e dedicados de serem homens inescrupulosos. Esses pastores, que dedicaram mais de 60 anos de suas vidas ao pastoreio, sustentaram e continuam sustentando o ministério até hoje, com zelo, compromisso e fé. Agora, considerações finais. Nosso posicionamento não está fundamentado em narrativas enganosas ou informações tendenciosas divulgadas por sites que estão se aproveitando para engajar em suas páginas e, assim, gerar dúvidas nos corações e mente dos membros. Estamos firmemente alicerçados na verdade, pois é a verdade que nos guia e sustenta. Conforme diz a palavra de Deus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Essa verdade que vem do Senhor é o pilar que nos mantém inabaláveis em meio às adversidades. Nosso compromisso é com a justiça e com a transparência, guiados pela certeza de que a verdade sempre prevalece. Diante da insistência do senhor Leandro em tentar manter-se no cargo de presidente, sem qualquer aprovação por parte do ministério e da igreja, e considerando suas ações autoritárias e impensadas, observamos o agravamento do atual cenário que a igreja está enfrentando. Entre os problemas causados por suas atitudes irresponsáveis e imaturas, destacamos fechamento da igreja sede, impedindo pastores e membros de estarem no templo. Destituição do pastor Francisco do cargo de primeiro tesoureiro, que há anos exercia essa função. Falta de comando da igreja. A ausência da liderança legítima tem gerado insatisfação generalizada. Brusca queda nas contribuições financeiras. Membros e pastores, não reconhecendo o senhor Leandro como pastor-presidente, deixaram de contribuir, o que impactou diretamente na manutenção da instituição. Problemas financeiros graves. Atraso no pagamento de missionários que dependem desse recurso. Não pagamento de convênio médico de funcionários. Ajuda de custo dos pastores não paga. Contas básicas, como luz da igreja sede, em atraso. Aluguéis de imóveis pendentes. Não pagamento de empréstimos, gerando juros e aumento de dívidas da igreja. Diante desse cenário alarmante, o advogado Dr. Sidney Bizarro realizou uma nova solicitação de reconsideração ao juiz responsável pela tutela antecipada, levando novos fatos, buscando minimizar os danos que o senhor Leandro está causando à instituição durante este curto período de tempo, cujos desdobramentos poderão ser incalculáveis se permanecer indevidamente no cargo de pastor-presidente. Mesmo que a tutela antecipada não seja concedida, compreendemos que os documentos apresentados estão sendo devidamente anexados à ação principal, fortalecendo o processo e demonstrando a gravidade dos fatos. Todavia, é importante ressaltar que o novo indeferimento da liminar não esvaziará o prazo para a interposição do respectivo, o que será realizado em momento oportuno, respeitando os prazos processuais previstos no Código de Processo Civil. Agora, violação de direito fundamental dos irmãos da Igreja Sede. Fechamento do templo, que viola o artigo 5º, inciso 6º da Constituição Federal. O ato do senhor Leandro, ao determinar o fechamento da igreja sede, configura uma violação direta ao artigo 5º, inciso 6º da Constituição Federal, que assegura a liberdade de consciência e de crença, além do livre exercício dos cultos religiosos e a proteção aos locais de culto. A interrupção das atividades de um templo religioso, sem fundamento legítimo, impede que os fiéis possam exercer livremente sua fé, violando um direito fundamental que é essencial tanto para a dignidade humana quanto para a convivência plural em um Estado democrático de direito. O fechamento de uma igreja compromete não apenas a prática religiosa, mas também o apoio espiritual e social que esses espaços oferecem à comunidade. Além disso, tal medida extrapola os limites constitucionais ao restringir o acesso dos fiéis
ao templo e inviabilizar a realização de cultos e outras atividades religiosas protegidas pela lei maior. O Estado brasileiro garante a inviolabilidade da liberdade religiosa e veda qualquer tipo de ato que impeça ou dificulte o pleno exercício dessa liberdade. Nesse sentido, a decisão unilateral do senhor Leandro de fechar a igreja-sede desrespeita não apenas o texto constitucional, mas também o direito coletivo dos membros da igreja de professarem e praticarem sua fé em comunhão, ferindo o princípio da proteção aos locais de culto. Agora,